Bom dia, amigos. Domingo, 23 de fevereiro de 2025, 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 9 horas da manhã na Ucrânia, e eu não posso fazer um vídeo muito longo, porque eu tenho que correr para Rio das Ostras, lá na região dos Lagos, onde começa a primeira etapa estadual de tiro de defesa tático. Começa às 8h30, sem trânsito ou pouco trânsito na estrada, deve dar 2h30 daqui do Rio lá, então entendam que eu tenho que fazer um vídeo longo. Essa noite, a Rússia, não sei porquê, atacou a Ucrânia com um número recorde de drones Shahed. Foram 263, 263. Número recorde. 138 abatidos pela defesa antiaérea, 119 por medidas eletrônicas, o que dá um total de 257, então meia dúzia de drones não foram abatidos. Era muito drone, saturação dos céus, tá? Como se pode ver aqui no mapa, nós temos drones em Odessa, 3 pessoas feridas em Odessa, explosão em Kharkiv, em Berislav, aqui embaixo, não está aparecendo o cursor como sempre. Aqui Berislav, aqui uma pessoa morta e 2 feridas em ataque em Kryvyi, aqui uma pessoa ferida em ataque em Zaporizhia, explosões aqui em cima ouvidas em Kharkiv. Agora, o interessante é, lembra aquela usina nuclear que foi atacada aqui, Chernobyl, né? Dias atrás? Bombeiros ainda estão tentando apagar o incêndio, para você ver como é que é perigoso atacar usina nuclear, né? E o acordo Estados Unidos-Ucrânia sobre minerais ainda não está pronto para ser assinado. Fontes do gabinete do presidente disseram que ele ainda está unilateral, com apenas obrigações da Ucrânia, e a Ucrânia não vai assinar uma meleca dessa, tá? Faz muito bem. Vamos às baixas. Foram 1.180 soldados, 7 tanques, 12 blindados, 54 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete, um sistema antiaéreo. Então você vê que a destruição dos russos continua alta, né? 117 UAVs e 91 burricos, cavalos e até, quem sabe, alguns carrinhos. Lada. Gente, não vamos perder tempo. Como eu disse, eu tenho que correr para Rio das Ostras. Vamos à galeria dos membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. E metralhador ucraniano mostra um tiro PKM de classe mestre. Notem que ele não conhece a palavra recuo. A metralhadora fica bem estabilizada. Zelensky continua sob pressão. Mandaram até um outro rascunho daquela
Depois eu falo sobre isso, aquele negócio do acordo das terras raras, né? E ele continua sem assinar, que ele não é bobo. Então aí ele está dizendo o seguinte: continuamos as negociações com os parceiros. Haverá mais apoio dos aliados. Garantias de segurança são o que une a maioria absoluta. E a Europa e os Estados Unidos, todos os nossos parceiros no mundo, precisam de um entendimento comum de como garantir que Putin não será mais capaz de enganar ninguém. Zelensky pediu a criação de um exército europeu e Kellogg prometeu acabar com a guerra em 180 dias. Tem que saber o que significa para os americanos acabar com a guerra, né? Altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo Mike Waltz, dizem que os Estados Unidos e a Ucrânia estão perto de concordar com um acordo mineral melhorado. Eu duvido. O eu duvido é meu. De acordo com o New York Times, a Ucrânia abriria mão de metade de suas receitas de recursos naturais. Metade! Olha como eles são gulosos. Metade de suas riquezas de recursos naturais e infraestrutura para um fundo de 500 bilhões de dólares controlados pelos Estados Unidos, dobrando as contribuições para qualquer ajuda militar dos Estados Unidos, sem garantias de segurança, embora os Estados Unidos prometam suporte econômico de longo prazo. Isso não tem como dar certo. Eles são muito gulosos, eles querem tudo e não dão nada em troca. Como eu disse, o acordo exige que a Ucrânia abra mão de metade de suas receitas de recursos naturais, incluindo minerais, gás, petróleo, bem como lucros de portos e outras infraestruturas, sem quaisquer tipo de garantias de defesa ou segurança dos Estados Unidos. A receita dos recursos naturais da Ucrânia será direcionada a um fundo no qual os Estados Unidos detêm 100% de juros financeiros e que a Ucrânia deverá contribuir até atingir 500 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo em que afirma que para qualquer assistência militar adicional fornecida pelos Estados Unidos, a Ucrânia será obrigada a contribuir para um fundo com uma quantidade igual ao dobro do valor fornecido à Ucrânia. Conforme declarado anteriormente, o acordo não contém nenhuma garantia de segurança ou defesa dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas afirma que os Estados Unidos pretendem fornecer um compromisso financeiro de longo prazo para ajudar a Ucrânia a se desenvolver economicamente e blá, blá, blá. Isso não é nem mais chantagem, isso já é extorsão declarada. Bom, pelo menos isso aí é o que o Kellogg devia fazer mesmo. O enviado dos Estados Unidos, Kate Kellogg, diz que os Estados Unidos estão com a Ucrânia. Qualquer acordo deve garantir que não haja uma nova guerra. Kellogg visitou um hospital militar em Irpin, chamando-o de emocionante. É por isso que o presidente Trump está absolutamente certo em acabar com essa guerra. A matança deve parar. Isso é fácil de dizer. O acordo de terras raras Estados Unidos e Ucrânia não é algo que Zelensky aceitaria, relata a CNN. O rascunho exige mais do que a Ucrânia recebeu para a defesa, enquanto não oferece obrigações nenhuma dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Ucrânia iniciará negociações ativas sobre o acordo na próxima semana. De acordo com o Washington Post, ontem os Estados Unidos tentaram pressionar a Ucrânia a retirar uma resolução anual da ONU a ser feita na segunda-feira, no terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, condenando a invasão e a guerra russas. Em vez disso, os Estados Unidos queria que fosse atualizada por uma declaração dos Estados Unidos atenuada que chocou Kiev, contendo linguagem percebida como pró-Rússia, enquanto os líderes europeus a viam como apoio ao apaziguamento em relação à Rússia. O pedido foi totalmente negado pelo presidente ucraniano Zelensky, que instruiu o Ministério das Relações Exteriores a continuar com a resolução original. Quer dizer, ele é macho, peita o Diabo Louro, e é por isso que tanto o Diabo Louro quanto o Putin ficam pedindo para eleições para tirar
o macho da jogada, né? Tá complicada a guerra pro lado deles. Esse é o obuseiro Bodana, fabricado na Ucrânia, tá? Perfeição em cada detalhe. Ele pertence ao Comando Operacional Oeste e vocês veem que parece que a Ucrânia consegue fabricar 20 deles a cada mês. Então é o Bodana, calibre 155 milímetros. Vê que é um obuseiro autopropulsado. Відкат нормальний, екстракція відбулася, готові до стрільби. Fácil de operar, muito preciso. Isso mostra a capacidade da indústria de defesa ucraniana. Muito bem, amigos, e assim chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado. Como viram, as coisas estão complicadas, mas as negociações estão em andamento. Não vou fazer aqui comentários, que eu gosto de mostrar fatos e não dar opiniões. Eu tenho a impressão que com aquilo que eu mostro, vocês conseguem chegar à mesma conclusão que eu. Tá difícil, mas o que é fácil nessa vida, né? Desculpem o vídeo hoje mais curto, mas, como vocês sabem, eu tenho que correr para Rio das Ostras. A competição estadual de tiro lá hoje começa às 8h30. Daqui do Rio, lá na região dos lagos, são 2h30. Então, se eu demorar mais de 6 horas, não sei se vão deixar eu atirar chegando atrasado. Então, um abraço grande e até amanhã, se Deus quiser.